Quero te convidar, se você ainda não o fez, a abrir as Escrituras em nosso texto base. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas, no seu capítulo 5, penúltimo capítulo da Epístola de Paulo às igrejas da região da Galácia. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. O nosso objetivo hoje é trabalhar do verso 16 até o verso 21. E nós vamos concluir o verso 21. Por quê? Do verso 16 até o último verso, o verso 26, nós vamos perceber o apóstolo Paulo falando sobre dois opostos, duas realidades na vida humana. E essa realidade, ela pode se dar também dentro da própria igreja. Qual é esta realidade primeira e qual é a segunda realidade? A primeira realidade é daqueles que vivem a sua vida, a sua jornada aqui, elas vivem na obra da carne, ou nas obras da carne. Esse é o primeiro grupo. E nós temos o segundo grupo, que vivem a sua vida pelo fruto do Espírito. Então, desses versos que nós vamos trabalhar, Paulo vai principalmente trabalhar sobre esses dois pontos. Aqueles que vivem uma vida carnal e aqueles que vivem uma vida no Espírito. E para a gente iniciar, por que Paulo ele trata sobre esse assunto no final do capítulo 5, e nós vamos nos lembrar que o capítulo 5 e o capítulo 6 é o apóstolo Paulo trazendo a prática da doutrina. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo fala sobre a doutrina da graça, a justificação pela fé, sobre o evangelho, sobre a nova vida, sobre ser transformado pelo Espírito, ser visitado e o Espírito morar em nossos corações. Nós sabemos disso. Paulo fala de forma teológica até o capítulo 4. Capítulo 5 e 6, os dois últimos capítulos, ele se preocupa em dizer o seguinte: você diz que nasceu de novo? Ou você nasceu de novo? Então vocês têm que viver uma vida prática. Colocar em prática aquilo que vocês aprenderam. Na semana passada, ou retrasada, por assim dizer, nós começamos a falar sobre esses dois princípios e Paulo traz à mente a seguinte verdade. Há pouco eu havia dito para vocês que Cristo nos libertou. Nós fomos libertos, diz o apóstolo Paulo. Vocês foram libertos. E esta liberdade é uma liberdade que diz respeito ao pecado. Vocês viviam escravizados pelo pecado. Mas a graça, por meio de Jesus Cristo, na plenitude do tempo, veio e transformou vocês. Tirou vocês desta prisão, a prisão do pecado. Porque o pecado leva à morte. Então nós fomos livres do pecado, da sua consequência que é a morte e também da ação maligna do diabo. Esse é o princípio da liberdade. Ele diz, então vocês foram libertos. E vocês não devem se colocar presos sob jugo. Não devem se colocar em jugo. E qual é a ideia do jugo? Nós precisamos nos lembrar que o principal adversário de Paulo, ali naquela região da Galácia, eram os judaizantes. Esses judaizantes estavam pregando de forma constante um falso evangelho, dizendo que Cristo não era suficiente para levá-los ao céu. Era Cristo mais as leis, Cristo mais as cerimônias judaicas, Cristo mais guardar o sábado, Cristo mais guardar as leis alimentícias. Nós nos lembramos disso. Paulo, então, ele prega contra esta realidade, mas nós nos lembramos também que Paulo não é contra a lei. Ele não vai contra a lei. O único problema da lei
é que aqueles judaizantes, eles colocavam a lei acima do próprio Cristo. Para que alguém fosse salvo, era preciso guardar e obedecer toda a lei. Nós nos lembramos disso. Então a palavra de Paulo é contra esses judaizantes que estavam desviando a igreja, trazendo problemas dentro da igreja. Agora, no verso 13, ele vai dar um passo à frente. Ele vai falar sobre um outro inimigo, sobre um outro problema que estava começando a surgir na igreja. E é por isso que ele começa o verso 13 dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E ele está dizendo, vocês foram chamados à liberdade. Agora, por que vocês foram chamados à liberdade? Não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Você já sabe que o conceito de carne aqui para Paulo é o quê? É a nossa velha natureza. Quando Paulo fala sobre carne, não apenas aqui, mas principalmente na carta aos Romanos, quando Paulo fala sobre carne, ele está falando sobre a velha natureza. Quem nós éramos. Aquilo que nós praticávamos sem ter nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de reação. A gente pecava. E pecava simplesmente porque essa era a natureza humana, a natureza pecadora. Éramos dominados pelo pecado. Falamos nisso na classe no domingo, Efésios capítulo 2, quando Paulo salienta a importância de nós não darmos ouvidos ou razão à velha natureza carne. Então ele inicia falando que nós não devemos dar ocasião à carne, ou seja, ser conduzidos pela a nossa ação, a nossa velha natureza. E aí então ele vai dizer, para que a gente não haja dessa forma, para que a gente não dê vazão aos desejos da carne, e nós vamos trazer à nossa memória quem era aquele grupo. Aquele grupo, os Gálatas, eram na sua maioria gregos. Gregos que outrora viveram uma vida de adoração a falsos deuses. E que nessa adoração aos falsos deuses valia-se tudo. Haviam alguns deuses que eles se utilizavam da sexualidade para levar as pessoas a pecados terríveis. Então essa era a vida daqueles homens e mulheres. Viviam no pecado, na idolatria. Idolatravam a falsos deuses, idolatravam a homens, idolatravam a tudo, menos ao Senhor. A graça então os alcançou. Aí Paulo vai lembrar a eles, olha, eu estou pregando o evangelho, vocês foram libertos do pecado, mas vocês, porque foram libertos do pecado, vocês não devem dar ocasião à carne. A liberdade que eu apresento a vocês não é uma liberdade para vocês fazerem o que dá na telha. A liberdade que eu apresentei a vocês não é para vocês fazerem o que querem. A liberdade que eu apresentei a vocês é para que vocês se tornem não mais servos do pecado, não mais servos da carne, não mais servos do diabo, mas servos de Cristo. É por isso que ele vai dizer na continuação do verso 13, em vez de dar ocasião à carne, nós devemos ser servos uns dos outros em amor, ou pelo amor. Ser servos é para isso que Cristo nos libertou. Servos de Cristo. Servos uns dos outros. Devemos, então, com a nova natureza, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como nós temos amados a nós mesmos. É por isso que no verso 15, ele salienta que aqueles que nasceram de novo, aqueles que não dão ocasião à carne, aqueles que amam, aqueles que vivem para a glória de Deus, não são aqueles que vivem a discutir, a se, ele vai dizer o termo morder e devorar. Porque aqueles que não vivem a comunhão dos santos estão a um passo
grande e largo para serem destruídos. Então esse é o conselho de Paulo. Não dê ocasião à carne. Dê ocasião ao amor. Sirva a Deus, sirva ao próximo. Sirva, porque para isso que Cristo vos chamou. Agora, parem e pensem comigo. Falar sobre abrir mão, porque ser servo é abrir mão. Nós nos lembramos que o servo é aquele, ou era aquele que não tinha um espaço próprio. Ele estava a serviço de alguém, do seu senhor. Ele não podia escolher a roupa, não podia escolher o tipo de comida, não podia escolher nada. Apenas servir ao seu senhor. E antes servíamos ao pecado. Agora nos tornamos servos de Cristo. Agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Mas abrir mão das coisas que muitos dizem serem coisas boas da vida, abrir mão da própria concupiscência da carne, dos próprios desejos carnais, da velha natureza, não é fácil. Ser servo, em vez de ser senhor, de estar à frente, ser visto, não é fácil. Amar a quem nos aborrece, não é nada fácil. É por isso que depois de dizer que nós devemos agir desta forma, sendo servos de Cristo, servos uns dos outros, e nos amando, e não dando ocasião à carne, é por isso que ele entra, então, no verso 16, dando a ênfase de como nós podemos, de fato e de verdade, viver da forma que ele disse que devemos viver, nos versos 13, 14 e 15. Só uma possibilidade, só uma maneira de nós não vivermos para nós mesmos. Só há uma maneira de nós não nos afundarmos ou sermos destruídos pelo pecado. E ele vai dizer isso no verso 16. Qual é a forma de não darmos ocasião à carne, de vivermos para a glória de Deus, servindo a Deus, ao próximo e amando como Cristo nos tem amado? Ele diz no verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o segredo para estarmos dispostos a abrir mão dos nossos próprios desejos carnais, de darmos prioridade ao reino, de darmos prioridade ao outro e de não olharmos para nós mesmos como a última coisa ou o melhor desse mundo. É andar no Espírito. Esse é o segredo. Nós precisamos andar no Espírito. E é interessante que a palavra que Paulo usa inicialmente é andar. Andar dá a ideia de dinamismo, de ação. O crente que nasceu de fato e de verdade é aquele que anda no Espírito. E aí eu vou dizer para vocês que andar no Espírito pode significar andar com o Espírito. Lado a lado com o Espírito. E é interessante porque você precisa lembrar que Paulo está escrevendo para crentes. Concorda? Ou não? Paulo não está pregando aqui para não crentes. Paulo não está fazendo um sermão para que pessoas sejam convertidas, venham a crer em Cristo. Não. Ele está tratando diretamente com crentes. Pessoas que ele mesmo diretamente evangelizou, discipulou, gastou tempo para ensinar o evangelho da graça.
pessoas que ele mesmo vai chamar essas pessoas de irmãos. Pessoas que ele mesmo vai dizer que receberam o Espírito Santo. Não é para não crente. Então, essa palavra de andar no Espírito era para eles, mas é também para nós no século 21. É para mim e é para você. E percebam que aqui há uma ação que diz respeito à própria pessoa. Porque nós nos lembramos de uma verdade. Quando a graça de Deus nos alcança, Ele envia o Espírito Santo, o Deus Pai envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada em nossos corações. E é morada mesmo. O Espírito Santo mora em nós. E porque Ele mora em nós, nós chegaremos aonde o Deus da graça prometeu que chegaríamos, na eternidade. Os santos só perseveram na jornada, na caminhada, porque o Espírito Santo mora em seus corações. Paulo está não dizendo que em algum momento ou alguma circunstância o Espírito Santo vai deixar de caminhar conosco. Mas ele vai dizer o seguinte: eu e você podemos dar ocasião à carne de forma que nós não queiramos ser guiados pelo Espírito. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. É acordar pela manhã e entregar os nossos afazeres ao Deus da graça e entregar a nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Andar no Espírito é viver no Espírito. E essa é a única forma de nós não satisfazermos a concupiscência da carne. Então, entendam o seguinte, que aquele que não tem o Espírito, aquele que não foi alcançado pela graça e o Espírito Santo não habita em seu coração, ele vai satisfazer e vai viver para isso, desta forma, apenas para satisfazer o desejo da carne. Não há outra forma de viver. Se a pessoa não é cristã, se a pessoa não nasceu de novo, esta é a natureza dela, pecaminosa. Ela vai pecar e continuar a pecar, e vai pecar cada vez mais, e não vai levar em conta o arrependimento. E eu disse para vocês, Paulo não está falando para não crentes. Ele está alertando a pessoas crentes. Pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas que estavam arroladas como membros de uma igreja local. Pessoas daquelas ali que ouvem ou leem aquela carta, essa carta de Paulo, e muitos poderiam até mesmo estar na liderança da igreja. Ele vai dizer para eles: vocês precisam andar no Espírito. E então ele vai aprofundar a ideia desta necessidade de andar no Espírito, falando sobre uma luta. É a luta de todo crente, seja ele mais ou menos experiente, seja ele pastor, presbítero, diácono, líder de uma sociedade interna, não importa quem seja. Esta luta é uma luta real, é uma luta constante, é uma luta que durará até Cristo voltar, ou eu ou você encontrarmos Ele na eternidade. Que luta é essa? Ele vai dizer no verso 17. Olha o que diz o verso 17. Por que nós não devemos andar ou satisfazer a carne? Por que nós devemos andar no Espírito? Ele vai dizer no verso 17.
Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja o vosso querer. Mais uma vez, Paulo vai usar um termo militar para falar sobre a diferença entre uma vida no espírito e uma vida carnal. Entre a natureza humana decaída e a nova natureza em Cristo. Ele vai usar o termo militar para dizer respeito a uma batalha. Quando ele diz a carne milita, ele está dizendo a carne está em uma batalha. Uma batalha real. Uma batalha que tem o seu território, o mundo. A carne luta contra o espírito. E entendam que a palavra espírito aqui está em letra maiúscula. Se ela está em letra maiúscula, nós compreendemos que não está dizendo o nosso próprio espírito. A luta é contra o Espírito Santo. A carne milita contra o Espírito Santo. Por que a carne milita contra o Espírito Santo? Porque toda luta, na verdade, do diabo é contra Deus. E é claro que ele usa-nos para tentar irritar Deus. A luta da carne, da velha natureza, do velho eu, daquilo que era algo prazeroso para nós no passado, é contra o próprio Deus. A nossa luta interna é aquilo que eu era, os meus prazeres, eles querem de forma diária aflorar e deixar Deus de lado. Por isso que Paulo diz que a carne luta contra o espírito. Mas aí então ele vai dizer que o espírito também luta contra a carne. Não é apenas uma ação da carne contra Deus, mas o Deus da graça, aqui representado pelo Espírito Santo, ele também luta, ele batalha, ele cria meios e mecanismos para que nós possamos não dar ação ou deixar com que a carne nos domine. Deus está agindo por nós. Deus está agindo em nossa vida. E se Deus não agisse por nós, o que seria de nós? Nós já teríamos sucumbido definitivamente há muito tempo. Já teríamos voltado às práticas que eram contra a santidade de Deus. Já teríamos voltado à prática ou às práticas do passado. Mas graças à maravilhosa graça de Deus, Deus luta por nós. Não distante, mas em nós. É por isso que nós devemos trazer à nossa memória a importância de andarmos no Espírito. E aí o verso 17 ainda, ele diz algo que nós precisamos mais uma vez atentar para a nossa própria responsabilidade. O processo da salvação é um processo exclusivamente da parte de Deus. É Deus que salva. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Nós não temos como dar uma ajuda a Deus. A salvação é da parte de Deus, é graça. Foi Ele que nos tirou da sepultura. Foi Ele que
quebrou o nosso coração, que era de carne ou estava petrificado, e nos deu um coração novo. É tudo da parte dele. Se temos vida, nós temos vida, porque ele nos deu vida. Mas ele vai dizer, no final do verso 17, diz o seguinte: para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O Espírito Santo trabalha em nosso ser, em nosso coração, para que nós não venhamos a fazer o quê? O que é o nosso desejo carnal. O que é o desejo de todos. Talvez você possa pensar assim, Paulo, ele está dizendo a respeito de um grupo de pessoas. Sabe aqueles irmãos, que aqui não tem ninguém assim, sabe, Osmar? Tem ninguém assim. Mas aqueles irmãos que dão muito trabalho, que parecem que continuam a ser como pequenos bebês espirituais, sabe? Conhece? Bebê espiritual. Paulo vai falar, né, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento e que devemos maturar. Mas a gente sabe que tem muito cristão que não cresce, parece que está preso, parece que não avança, não desenvolve, não anda, não prossegue, não caminha, quanto mais correr, né? Parece-nos, em outras igrejas há muitas pessoas assim. Talvez você possa pensar, não, Paulo está falando para esse tipo de pessoa. Essa palavra, ela é endereçada àqueles irmãos que estão fracos na fé, que estão dando ouvido aos judaizantes, ou que estão dando ouvido aos libertinos, que é o outro grupo. Paulo não está falando sobre crentes que são fortes na fé. Será? Abram as escrituras em Romanos. E eu gosto sempre de lembrar isso. É prazeroso para mim trazer isso à memória de vocês. A sequência lógica das cartas. Gálatas é a primeira carta escrita por Paulo. Então, a mais antiga. Quando ele escreve a igreja na cidade de Roma, que é aos romanos, ele já tinha amadurecido muito mais a sua teologia. Porque foi anos e anos depois que ele vai escrever a carta à igreja em Roma, que é aos romanos. Então, o que ele fala aqui antecede ao que ele vai falar, aonde a gente vai ler em Romanos 7. Abram as escrituras de Romanos 7. Romanos capítulo 7. E para que a gente ganhe tempo, nós vamos fazer a leitura de alguns versos a partir do verso 14. Eu aconselho você depois, se você desejar em casa, fazer uma leitura do capítulo 7, capítulo 8, que esses dois capítulos, eles se entrelaçam. Capítulo 7 de Romanos. Verso 14, Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concido com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Só até aí. Nós poderíamos continuar. Antes de falar sobre o que eu entendo sobre esse texto, e não apenas eu, que eu seria leviano dizer que essa é minha interpretação do texto, mas é a interpretação de uma grande parte, e se não a maioria dos reformados, como o próprio João Calvino. Antes de falar sobre o que nós entendemos que Paulo está dizendo aqui, é preciso entender que há algumas interpretações sobre esse texto. A primeira interpretação desse texto é que Paulo não está falando sobre ele propriamente dito, mas ele está generalizando, dizendo sobre o pecado da humanidade, sobre o pecado de todos. Então ele usa esse exemplo para dizer sobre o pecado de toda a humanidade. Mas, de fato, a grande maioria dos teólogos não acredita nisso. Paulo não está sendo genérico, falando sobre aqueles que viveram e pecaram antes de ser alcançado pela graça. A segunda versão, ou o segundo grupo, acredita que Paulo está se referindo, sim, a ele mesmo. É sobre ele que ele está falando. Porque, claro, é óbvio que ele está dizendo sobre ele mesmo. Há dúvidas? Não. Mas essa porção dos teólogos acreditam que Paulo está falando sobre a sua vida pregressa, sobre o que ele era antes, sobre a sua vida antes de ser alcançado naquele caminho de Damasco, quando ele cai ao chão. Alguns acreditam que ele está se referindo a isto, a uma vida anterior. Mas a grande maioria dos teólogos, como eu, crer de fato, de verdade, que Paulo está abrindo o seu coração, mostrando à igreja naquela cidade que era uma cidade idólatra, uma cidade em que os romanos idolatravam a deuses e imperadores, a famílias e a si mesmo, de tal forma que aquele lugar era uma grande Babilônia, ou a grande Babel. Paulo está lidando com aqueles crentes que precisavam manter a sua vida santa, casta, diante daquela realidade, mas que, de forma invariável, em determinados momentos, eram acusados pelos judaizantes de serem pecadores. Porque os crentes judaizantes, eles têm uma roupagem de santidade que nos assusta. Já assustava naquela época e nos assusta hoje ainda. Naquela época, os judaizantes cristãos, eles demonstravam que eram grandes homens que não tinham em si mesmo pecado. Não nos faz lembrar das discussões de Jesus com os fariseus? Em que Jesus, em determinado momento, precisou dizer a eles que eles eram raça de víboras, que eles eram sepulcro caiado, que eles gostavam de se apresentar nas praças, fazendo orações intermináveis, mas que, por dentro, a sua alma e o seu coração era podre, fedia. Lembram disso? É sobre isso que Paulo está dizendo. É por isso que Paulo vai olhar e dizer para eles: ei, eu não sou diferente de vocês, eu tenho lutas. Eu luto internamente. Há momentos em que eu quero fazer o bem, sei que o que é fazer o bem, e acabo fazendo ao contrário. Paulo está abrindo o coração e dizendo: eu sou um pecador. Eu estou lutando de forma diária, cotidiana, contra a velha natureza. Aquilo que eu estou pregando
para que vocês vivam uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida que agrade a Deus, é algo que eu também preciso lutar, porque se eu deixar de lutar em algum momento, eu também posso me enveredar para os desejos da carne. É por isso que ele é categórico em, nesses versos, falar sobre ele como um homem que também é pecador. Que como qualquer um outro crente, precisa viver uma vida no Espírito. Porque ele experimentou o outro lado. Ele foi um judeu que praticava a lei. Nós precisamos entender, para que venhamos a viver uma vida santa, que de fato e de verdade, o pecado ainda habita em nós. É isso que João vai deixar muito claro, o apóstolo João, na sua primeira epístola. Eu quero te convidar a fazer essa jornada comigo. Primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. E é interessante porque o apóstolo João, ele vai iniciar a sua fala de uma forma a mostrar que não há proximidade, não pode haver proximidade entre trevas e luz. E entendam, trevas e luz é Deus e o pecado, é a graça e a miséria do pecado. E ele é claro quando no verso 3, verso 5, quem não encontrou, 1 João capítulo 1, a partir do verso 5. E ele vai dizer assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E a ideia da treva é pecado, tá, gente? É o termo para pecado. Deus é luz, é perfeito, e nele não há nenhum tipo de pecado, não há trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e fazemos o quê? Andamos na treva, então você pode substituir a palavra trevas para pecado. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é sério. Extremamente sério. João está dizendo que se nós dissermos que somos de Cristo, se nós dissermos que nós nascemos de novo, se nós abrimos os nossos lábios e alguém pergunta assim, você é o quê? Aí eu digo, eu sou cristão. Se você diz que é cristão e anda no pecado, você é um grande mentiroso. Mas olha o que diz o verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Segure aí. Se a gente olhar para o verso anterior e esse verso, e olhar para aquilo que Paulo havia dito no texto que nós lemos, lá do capítulo 7 da carta aos Romanos, em que Paulo diz que ele é um pecador, que nem sempre ele faz aquilo que é a vontade de Deus, mas ele de forma, de quando em quando, ele faz o que é a vontade da carne, e isso era uma grande luta, uma grande batalha interna que ele estava vivendo. E aqui então João diz que aquele que diz andar na luz, mas comete pecado, é mentiroso. Parece que ele está indo, não de encontro à verdade que Paulo disse,
sobre a verdade de que todos nós somos ainda pecadores. Parece que João está sendo o legalista como os outros, dizendo, você pode não mais pecar. É só guardar a lei. É só guardar os mandamentos. Não, mas não é isso que João está dizendo. Porque ele diz, se você anda de fato na luz, e nós mantemos comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, o que ele faz? Nos purifica do pecado. Lembra o que eu disse? Nós temos que andar no Espírito. É o Espírito que nos faz caminhar segundo uma vida espiritual. Agora ele vai dizer, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, olha como é interessante, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Lá no verso 5, ele diz que se alguém permanece nas trevas, a verdade não está nele e é mentiroso. Mas aqui ele diz, se alguém diz que não tem pecado, esse também é o quê? Mentiroso. A verdade não está em nós. Aí ele vai dizer no verso 9, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E mais uma vez, no verso 10, ele volta, e se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está trazendo a mesma verdade de Paulo. A verdade que, apesar de nós nascermos de novo pelo Espírito, mesmo que nós tenhamos nascido e nós nascemos do Espírito, ainda assim nós continuamos a pecar. E pecamos por atos, pecamos por pensamentos e pecamos por omissão. Bom, então tá. Se Paulo disse, e é o grande Paulo, o homem que foi o grande evangelista aos gentios, o homem que foi ao terceiro céu, o homem que tinha uma relação com o Senhor Jesus muito próxima, ao ponto de Jesus, em alguns momentos, o visitar e dizer para Paulo não temer. Se Paulo, ele diz que peca, e que ele não consegue sempre se ver livre do pecado. Se João vai dizer também e João era um grande homem, foi João que recebeu a visão lá na ilha de Patmos do fim, que nós temos Apocalipse. Se João também vai dizer que se nós dissermos que não temos pecados, a gente se faz mentiroso, então já era. É a graça mesmo que me salva. Não há mais nada. Jesus não está preocupado com a minha vida. Como eu ando. Se eu sou um legalista e coloco as minhas forças na minha obediência a princípios legalistas, ou eu vivo uma vida torta, eu vivo em adultério, eu vivo no pecado, seja ele qual for, seja da mentira, da ganância, ou a gente pode fazer uma lista, como Paulo fez, né? Mas não importa, eu posso viver no pecado e nada vai me acontecer. As pessoas correm para esses dois extremos. Mas para terminar, João no capítulo 2, olha o capítulo 2, logo o verso inicial, João diz assim, filhinhos meus, bonito, né? A forma carinhosa, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Pronto. Assim como Paulo mostrou e declarou que o pecado é uma realidade na vida cristã, aqui João está dizendo, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não venham a
pecar. Isto que eu estou falando a vocês é para que vocês mantenham a vida de vocês castas, que vocês sejam santos, que vocês fujam do pecado, para que vocês não deem ocasião ao pecado. Porque a verdade é que ele diz ainda no verso 1, se todavia pecar. Ele escreve estas palavras para que aqueles crentes lutassem de forma vigorosa, cotidiana contra o pecado. Por isso que ele escreveu. Por isso que ele diz que o pecado é uma realidade. Não é uma brincadeira. Os desejos carnais são reais. Por isso que ele diz, todos nós somos pecadores. Mas o que eu estou escrevendo para vocês é para que vocês entendam que o pecado não agrada a Deus e vocês devem fugir do pecado. Mas, se todavia alguém fizer o quê? Alguém pecar. Se o pecado acontecer. Então, qual é a diferença daqueles que não têm o Espírito e daqueles que têm o Espírito? Aqueles que não têm o Espírito vivem no pecado. Vivem na prática do pecado. Fazem conscientes. E aquilo não lhe dói a alma. Não lhe dói o coração. Eles vão lá, roubam alguém e se sentem satisfeitos por roubar. Eles enganam e sentem prazer em enganar alguém. E eu talvez possa falar outras coisas, né? Na lista de Paulo. Mas eles pecam porque gostam de pecar e porque também não podem fugir do pecado. Mas aí então, João nos lembra que nós nascemos de novo e nós não devemos pecar. Mas nós podemos, em determinado momento, pecar. E então, para aquele momento em que venhamos a pecar, que na vida cristã deve ser cada vez mais rara, porque nós não devemos dar ocasião à carne, ele diz, vocês têm um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Cristo Jesus, o justo. Eu quero que você volte a Gálatas 5, verso 17. Agora você entende muito bem o porquê Paulo diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O Espírito está trabalhando para que nós não vivamos segundo a carne. Aí o verso 18, ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. E aqui entendam lei como qualquer coisa que tente nos aprisionar. Eu talvez possa olhar para esse texto e dizer o seguinte, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não são conduzidos nem para a visão legalista de que a salvação está na minha mão, nos meus braços, na minha força, na minha obediência, nem para a libertinagem, já que Cristo me salvou, eu posso fazer o que eu quiser e o pecado é bem-vindo na minha vida, porque Cristo não olha mais para mim. E quando me vê, não me enxerga, mas enxerga simplesmente a Cristo. E eu quero encerrar os versos finais, eu deixei apenas esses versos finais, o 19, 20 e 21, para que você observe que Paulo, depois de falar sobre o pecado, sobre os desejos da carne, sobre essa luta que é constante, diária, e que nós precisamos andar no Espírito para vencer, ele vai dar um exemplo. Por favor, entendam, esta lista não é uma lista total, absoluta. Aqui nós não temos todas as obras da carne.
E se você pegou a lição, se não pegou, depois você pegue. Na lição eu coloco outras listas. Paulo faz diversas listas traçando o pecado. Porque no final, logo no início, no verso 19, ele vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne, o que são? São conhecidas. A obra ou as obras da carne são conhecidas. Todos conhecem, né? Todo mundo sabe o que é pecado. E eles muito bem, muito mais sabiam. E aí ele vai dividir. E aqui eu divido em 4 sequências as obras da carne. Em 4 partes. A primeira parte é o pecado sexual. O pecado sexual está no verso 19. Prostituição, impureza, lascívia. A segunda é o pecado cultual, que é a idolatria, a feitiçaria. Essa é a segunda parte. Idolatria, feitiçaria, é o que a gente vai chamar de pecado cultual. Ok? A terceira é o pecado social, por assim dizer. A inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções. Por que social? Porque é um pecado, são pecados que a gente pratica com o outro, né? A inveja. Muito bem. É um pecado relacional, tem a ver com o nosso relacionamento, seja familiar, seja social na sociedade, seja dentro da própria igreja. Então, o terceiro grupo é esse, o pecado social. E o quarto grupo é o pecado íntimo relacionado ao descontrole. E aí, para dizer esse descontrole, ele vai usar os termos que são bebedice, glutonaria. Então, para quem come demais, a gente vive uma era, né? Está dentro do pecado das obras da carne. E a bebida também. Então, diante dessa lista, que, como eu disse para vocês, é uma lista resumida, e na lição você pode se aprofundar nesta lista, engloba qualquer tipo de pecado. Seja o pecado na área sexual, seja o pecado na área da adoração, seja o pecado na nossa relação, ou nossa inter-relação, seja o nosso pecado do descontrole. Tudo é pecado. E ele encerra esse verso, o verso 21, trazendo mais uma vez a seguinte verdade. Ele diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos tenho declarado. Então, ele lembra a eles que durante o seu discipulado, durante a sua caminhada ali, ele mesmo já havia prevenido, já havia pregado, já havia falado sobre esses tipos de pecados, ou qualquer tipo de pecado, que esses pecados não poderiam dominar a nenhum deles. E ele diz: como já outrora vos preveni, e olha o que ele fala, olha o alerta que ele dá, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que forte, né? Paulo encerra essa fala dele, alertando aqueles irmãos que se alguém dentre eles vivia na prática de qualquer um daqueles pecados ou outro qualquer pecado, esse não herdaria o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado,
podem estar dentro de uma comunidade cristã, podem ter sido batizados, não importa qual momento da vida, não importa qual a quantidade de água que tenham sido batizados, podem até mesmo ter feito o melhor seminário, que se viverem na prática do pecado, esses não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Se você voltar um pouco, você vai talvez lembrar de Jesus pregando o sermão que nós chamamos de sermão escatológico ou sermão dos últimos tempos. E um desses sermões que Jesus pregou sobre os últimos tempos, Jesus vai falar sobre a sua própria vinda, sobre aquele grande dia em que todos comparecerão diante dele, grandes, pequenos, reis, príncipes, todos comparecerão diante do Senhor, e aqueles que comparecerão diante do Senhor ouvirão de Deus. O que ouvirão de Deus? Ouvirão de Deus a bela palavra: vinde, bendito de meu Pai. Mas outros ouvirão desse mesmo Deus: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Mas você lembra do contexto? O contexto é interessantíssimo de Jesus falando sobre isso. Porque os discípulos ficam meio preocupados com essa história. Como assim? E aí então ele vai mostrar a eles: olha, alguns virão e dirão assim: mas Senhor, como o Senhor pode me negar ou negar a minha entrada no reino? Eu em teu nome preguei, eu em teu nome curei, eu em teu nome fiz isso e aquilo. Eles estão dizendo o seguinte: em teu nome, Senhor, eu frequentei uma igreja, em teu nome, Senhor, eu fiz parte de uma comunidade de fé, em teu nome, Senhor, eu abri mão de muitas coisas. Aí Jesus vai dizer exatamente isso: aparta-te de mim, porque não vos conheço. Porque quando vocês fizeram isto, vocês não fizeram para mim, vocês fizeram para a sua própria glória. Nós precisamos entender que ser cristão é algo muito sério. Ser cristão é algo que envolve uma vida santa, e é sobre isso que Paulo está dizendo. Nós, ao sermos alcançados pela graça, devemos viver uma vida no Espírito. Uma vida de santidade. Lutando em oração. Lutando, conhecendo a palavra de Deus para que não venhamos a pecar contra Ele. Nós devemos dizer não ao pecado e viver uma vida no Espírito. Sabe por quê? O fruto, ou os frutos do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Na próxima semana nós vamos agora ver a parte positiva desses versos, do verso 16 ao verso 26. Nós vamos encerrar o capítulo 5, tratando, a partir do verso 22, do fruto do Espírito. Assim como há uma grande lista das obras da carne, há uma lista também enorme do fruto do Espírito. Mas essa noite eu quero encerrar essa nossa conversa dizendo a você: eu luto, nós lutamos
contra a velha natureza. Seja qual for a área. Alguns estão lutando de forma brava contra os desejos sexuais. Tem muita gente que luta de forma corajosa contra os desejos da carne na área sexual. E para esses, as Escrituras dizem: andem no Espírito. Há outros que o seu pecado é a idolatria. E tem gente que idolatra tantas e tantas coisas. Idolatra a si mesmo, idolatra alguém, uma coisa, um partido político, um time de futebol. E está lutando contra esse tipo de pecado. Tem gente que luta contra o pecado que diz respeito à nossa ação com o nosso próximo. Com uma facilidade grande, cria inimizade, intrigas, é ciumento. Tem gente que se ira com uma facilidade terrível. Qualquer coisa está igual aquele galo de briga. Tem gente que ama fazer discórdia. E eu acho que é interessante, né? Eu propus na lição em colocar o que significava discórdia, né? Mas aí vai ficar muito grande. Aí eu tirei, você pode olhar depois o que significa discórdia. Discórdia não é simplesmente você ir lá e querer brigar com o Max, não. Discórdia tem muito mais a ver com eu chegar no pé do ouvido da Bel e dizer: Bel, tá vendo aquela cadeira ali do lado? Ih, aquela cadeira ali, ó, Bel. Sabe aquela cadeira? Aquela cadeira ali está em pecado. Então tem gente que luta contra esse tipo de pecado, de dissensões, facções. Tem gente que não tem autocontrole do seu corpo. Aqui, quando a gente vê o quarto ponto, bebedice e glutonaria, nós precisamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E aí eu acho que eu vou pedir para o Marco dar a aula, porque o Marco está preparando um trabalho sobre o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, já sei, Marco, já me deu a dica, né? E nós vamos falar sobre a verdade de como podemos frutificar em Cristo Jesus. E para frutificar em Cristo Jesus, nós precisamos andar no Espírito. E aí eu vou ousar dizer, nós devemos nadar no Espírito. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Somos fracos e frágeis, mas nós temos Jesus Cristo, que é o advogado, o justo, que intercede por nós. Se você luta contra qualquer tipo de pecado da carne, saiba que você tem a Jesus Cristo e você pode buscá-lo de toda a alma, coração e entendimento, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele vai cuidar de você. Vamos orar? Quero convidar você a fechar seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos ao nome. Ah, Pai, nós fomos salvos pela graça. O pecado já não nos domina, ou não deveria, ó Deus, dominar a nenhum de nós. O salário do pecado, Senhor, que era a morte, já não mais é uma realidade para nós, porque Cristo morreu a nossa morte na cruz do Calvário. E agora vivemos a sua vida. Mas apesar, ó Deus, de sermos separados pelo Senhor, apesar de sabermos que o Senhor nos levará para a eternidade ao teu lado, apesar de tudo isso, o pecado ainda é uma realidade da nossa vida, no mundo. E um dia ele será vencido totalmente.
Mas enquanto isso, Senhor, ele ainda tenta, a nossa velha natureza, o nosso velho desejo, ainda tenta nos dominar. E de quando em quando, ó Deus, nós somos levados por uma ou outra circunstância a desobedecer ao Senhor. Portanto, Pai, a nossa oração é que Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine de tal forma que venhamos a, com clareza e verdade, fugir do pecado e viver uma vida santa. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, que venhamos a Te conhecer e conhecer a Tua palavra, o Evangelho da graça, para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti somos mais do que vencedores. Queremos ser uma igreja santa, queremos ser uma igreja que foge da aparência do mal, em que seus membros e nossas famílias sejam diante da sociedade vistos como luz, como sal, por meio do nosso exemplo simples e prático de uma vida para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos porque o Senhor jamais nos deixará. Às vezes somos nós a parecer que queremos andar por outros caminhos. Mas quando fazemos isso, a Tua maravilhosa graça, que é irresistível, nos coloca de novo no caminho. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, louvamos e bendizemos ao Teu santo e excelso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.